Mas é muito para nós, eu acho muito importante lembrar que ele, então, afirmava e conferia à Faculdade de Filosofia, considerada anteriormente como menor no modelo escolástico, conferia um papel relevante. Defendia a independência da faculdade em relação ao poder político e sua afirmação como expressão da razão e instrumento a serviço da procura da verdade e da moral. Além disso, a faculdade, no âmbito interno da universidade, está tudo nesse mesmo livro, deveria enfrentar o poder político das outras 3 faculdades dominantes, teologia, direito e medicina. E sobre essa questão, Kant afirmou: a faculdade de filosofia nunca pode, pois, depor as suas armas perante o perigo que ameaça a verdade, cuja guarda lhe está confiada. Pois as faculdades superiores, teologia, direito e medicina, jamais renunciarão ao desejo de governar. Fecho as aspas. Poucos anos após a publicação do livro de Kant, os exércitos franceses de Napoleão Bonaparte entraram vitoriosos em parte do que hoje se constitui como Estado, a Alemanha. E na sua passagem, entrou na Prússia, que era onde o Kant, uma parte da Prússia, vivia. E na sua passagem, os exércitos napoleônicos fecharam 18 das 35 universidades que lá existiam. Os números são controversos, mas enfim, podem não ser 18, mas aproximadamente. É preciso lembrar que a Revolução Francesa também havia fechado as universidades em seu território, em número de 24. Pois, aos olhos dos revolucionários, a velha instituição representava o antigo regime, em que se combinavam o poder da Igreja e do Estado absolutista. Nesse período de grandes conflitos, na Prússia, adensou-se o debate filosófico-político sobre educação superior, ecoando os pensamentos de Immanuel Kant. Como resultado concreto, surgiu a Universidade de Berlim em 1810. O responsável direto por sua criação foi Guilherme von Humboldt, que à época era ministro da Educação, que propôs, depois de um longo debate, uma nova concepção de ensino e pesquisa. Suas reflexões de Humboldt estão no célebre texto sobre a organização interna e externa das instituições científicas superiores em Berlim. A Universidade de Berlim, pela primeira vez, propunha a unidade entre ensino e pesquisa e uma inovadora relação entre professor e aluno, no qual o estudante abandonava o papel passivo de simples aprendiz para assumir o trabalho ativo de pesquisa orientado pelo mestre. Humboldt preconizava para a Universidade de Berlim a autonomia da universidade diante do poder político instituído. Apoiado numa concepção liberal, com ênfase na formação geral e humanista dos alunos, apontava para o lugar central da Faculdade de Filosofia, propondo uma pesquisa desinteressada, sem finalidades imediatistas e pragmáticas. A meta era formar as elites da Prússia,
com grande valorização da cultura germânica, pois, segundo Humboldt, às instituições científicas cabia a responsabilidade pelo enriquecimento da cultura moral da nação. Com essas palavras de Humboldt, fecho a primeira parte desta aula, na qual pretendi enfatizar a natureza particular do ambiente universitário desde seu surgimento, em que permanência e mudança, ordem e rebeldia conviveram conflituosamente. Na história da universidade, há poucos momentos que podem ser considerados como de ruptura. Na minha perspectiva, a concepção de universidade posta em prática em Berlim e que alcançou repercussão universal foi um deles. Eu passo então ao terceiro ponto da aula, a reforma universitária de Córdoba, Argentina. Então, atravessemos o Atlântico e caminhemos em direção ao século XX, Córdoba, 1918, reforma universitária. Na América Latina, esse movimento de Córdoba também pode ser pensado como uma ruptura, tanto em termos de concepção de universidade, assim como no âmbito de propostas de gestão política da instituição. Em Córdoba, os conflitos abarcaram rebeldia de alunos com prolongada greve, embates em torno de concepções de ensino, envolvimento de outros setores da sociedade, questões de ordem estritamente política e, finalmente, relações com o Estado. Para nos aproximarmos do tema, é preciso lembrar a origem e a trajetória da Universidade de Córdoba. A Universidade de Córdoba foi fundada em 1613 pelos jesuítas, na cidade mais importante da região naquele período. Não era Buenos Aires. Como se sabe, diferentemente da América Portuguesa, a coroa espanhola havia criado universidades em suas colônias desde o século XVI. As primeiras, a Universidade de São Marcos de Lima e a Real e Pontifícia Universidade do México, foram fundadas por cédula real de Carlos V em 1551, com as 3 faculdades habituais, Teologia, Direito e Medicina. Durante o período colonial, foram 26 as instituições que receberam prerrogativas universitárias, mas muitas delas, algumas nunca existiram, não entraram em funcionamento, e outras tiveram vida efêmera. Voltando a Córdoba, esta tinha a distinção de ser a mais antiga das universidades argentinas. Quando seus fundadores, os jesuítas, foram expulsos em 1767, outra cédula real determinou que se refundasse a universidade e que esta fosse entregue aos franciscanos. Com a independência, na década de 1830, ela passou a depender do governo da província, sendo nacionalizada pelo governo da Confederação Argentina em 1856. Desse modo, não teve o mesmo destino de outras universidades coloniais latino-americanas, que foram fechadas, como aconteceu com a Real e Pontifícia Universidade do México ou a Universidade de São Felipe, em Santiago do Chile. Na visão de certos grupos políticos liberais latino-americanos, assim como os revolucionários franceses, no século XIX,
as universidades estavam associadas a tudo de negativo que a colônia representara e, portanto, a solução única era o fechamento. Mas Córdoba resistiu, como outras, São Marcos de Lima também. Quando explodiu o movimento da reforma universitária, em 1918, havia na Argentina 5 universidades que foram instaladas e formavam um conjunto que não era homogêneo, porque elas foram criadas em períodos diferentes e também alimentadas por concepções distintas. As históricas disputas políticas entre Buenos Aires, o lugar do poder político central, e as províncias, onde estava Córdoba, do interior, também repercutiram no desenrolar dos acontecimentos que sacudiram o sistema universitário argentino. A reforma se iniciou em Córdoba porque era lá que as estruturas de poder eram as mais fechadas e o currículo escolar o mais retrógrado. Como reduto educacional extremamente conservador, bastião do catolicismo ultramontano, o claustro universitário se pautava por comportamentos tradicionais que valorizavam o passado colonial. Segundo Juan Carlos Portantiero, o peso do catolicismo no estilo da Contra-Reforma, embebido de jesuitismo, se havia consolidado em Córdoba por intermédio de clãs que nutriam as elites sociais, políticas e culturais e que controlavam rigorosamente a nomeação de professores e não permitiam a mais leve infiltração do espírito crítico. Era uma universidade de advogados, é o Portantiero ainda falando, e de engalanados doutores, onde não entrava um método científico e experimental, onde se ensinava teologia e direito público e eclesiástico, onde Darwin era um autor herético. Os juramentos profissionais continuavam a ser realizados sobre os evangelhos. O movimento pela reforma se iniciou a partir de uma reivindicação dos alunos de medicina, que protestavam no começo do ano letivo contra a extinção do regime de internato no Hospital Nacional de Clínicas e que acabou por tomar proporções nacionais com repercussões importantes na América Latina. Como afirmam Maria Caudelari e Patrícia Funes, abro aspas, democratização da gestão universitária, autonomia, modernização das práticas docentes, incentivo à produção de conhecimento, difusão da cultura, extensão universitária com uma concepção fortemente social. São funções que aparecem associadas indissoluvelmente ao movimento da reforma. Fecho aspas. O manifesto de 21 de junho de 1918, conhecido como o Manifesto Liminar da Reforma, está dedicado aos homens livres da América do Sul e se inicia com as seguintes palavras: homens livres de uma república livre, acabamos de romper a última cadeia que em pleno século XX nos atava a antiga dominação monárquica e monástica. Fecho aspas. Esse manifesto foi escrito por Deodoro Roca, já formado, ele já havia se formado, e era membro de uma família tradicional cordobesa, e nesse manifesto propunha-se a gestão
tripartite do governo da universidade: professores, alunos e graduados, isto é, ex-alunos da universidade. O manifesto terminava com um apelo à juventude, dizendo que ela exigia que se reconhecesse o direito dela exteriorizar o seu pensamento nos corpos universitários por meio de seus representantes. E tem uma frase, não é? Aquelas frases sempre assim bombásticas: a juventude está cansada de suportar os tiranos. Fecho aspas. Numa perspectiva antipositivista, as reivindicações esperavam dos alunos no manifesto, esperavam recuperar, é interessante, a espiritualidade e reclamavam um conteúdo americano para insuflar caráter, espírito, força interior e própria à alma nacional. São as palavras ainda do manifesto. A reforma universitária atacava os pontos nevrálgicos do sistema. Exigia cátedras livres, com concursos baseados na meritocracia e não em manipulações e mecanismos clientelistas. Advogava a cogestão, com mecanismos eletivos para as autoridades e efetiva participação dos professores e estudantes. Além disso, atacava o chamado enciclopedismo, criticava o positivismo e a simples formação de profissionais, indicando como função básica da universidade a realização de pesquisas e a produção do conhecimento. Os reformistas não tinham força política suficiente para garantir a implementação das suas propostas de mudança. Lutas internas terríveis cindiram o claustro da Universidade de Córdoba. Assim, apelou-se à intervenção do presidente da República, Hipólito Yrigoyen, do Partido Radical, União Cívica Radical, que nomeou interventores com plenos poderes para implementar as alterações fundamentais propostas pelos reformistas. É raríssimo um caso em que o interventor vai ficar ao lado dos rebeldes que pretendem reformas, mas aí no caso de Córdoba foi assim. Houve mais de um interventor. O primeiro deles, José Nicolás Matienzo, chegou a Córdoba para negociar com o Conselho Superior. Ele estava contra o Conselho Superior, para exatamente negociar a reforma dos estatutos da universidade, que deveriam tornar-se mais democráticos com a renovação do corpo dos professores e de seus planos de estudo. A situação era paradoxal, pois o governo, sustentado por um partido político, a União Cívica Radical, intervinha para apoiar as reivindicações dos estudantes que defendiam a autonomia da universitária em relação ao poder político e a não intervenção desta no interior da universidade. A decisão por parte das lideranças do movimento reformista de aceitar a intervenção do Estado para garantir seus objetivos, de um lado, abriu brechas para futuras e desastrosas intromissões do poder instituído argentino e, de outro, indicava a debilidade das forças políticas reformistas. O desfecho, bom, há muitos episódios, mas enfim, o ano de 1918 assistiu a avanços e recuos dos reformistas, que também sofreram divisões políticas incontornáveis. As propostas da reforma alcançaram com maior ou menor impacto as demais universidades argentinas. Se o clima já era tenso e as reformas não conseguiam ser plenamente implantadas,
a eleição para presidente de Marcelo T. de Alvear, da ala direita da União Cívica Radical, em 1922, marcou o refluxo definitivo de algumas das vitórias alcançadas. O golpe militar do general Uriburu, em 1930, derrubou Hipólito Yrigoyen, que voltara ao governo 2 anos antes, e, depois do golpe, os dirigentes políticos pensaram a reforma como uma das muitas realizações do governo deposto e que, portanto, deveria ser tratada como obra perigosa. Nessa perspectiva, a destruição das conquistas da reforma se caracterizou, resultando numa impressionante volta atrás. Os antirreformistas, com vontade de vingança, expulsaram professores identificados com a reforma e lutaram contra os espaços políticos ocupados pelos alunos. Apesar de tudo, a reforma teve um poderoso impacto político em toda a Argentina e também na América Latina, permanecendo na memória universitária como um marco histórico anunciador de um outro tempo e como fonte de legitimação para aspirações democráticas. Bom, então passo agora ao quarto ponto, como eu já disse, o mais difícil, que é falar sobre nós. Quero apresentar algumas breves reflexões sobre a nossa faculdade, que desde a sua fundação em 1934 foi considerada a espinha dorsal da Universidade de São Paulo. Dirijo-me aqui especialmente aos calouros, que talvez não conheçam a sua trajetória. Remeto-me a alguns momentos marcantes de sua história, começando por sua origem tardia. Como bem se conhece, durante o período colonial, Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia, existindo apenas colégios e seminários dirigidos pelos jesuítas. Durante o Império, as decisões governamentais optaram pela fundação de cursos superiores profissionalizantes. Este modelo seguia as diretrizes da proposta de Napoleão Bonaparte, que na França, no lugar de universidades, como já vimos, fechadas pela Revolução, criou escolas superiores com uma estrutura administrativa central e centralizadora, direta e fortemente ligadas ao Estado, tendo como objetivo principal a formação prática de profissionais. Houve durante o Império projetos para a criação de universidades, mas foram todos rejeitados com vários argumentos, em especial pelos positivistas. Para estes, criar universidades era caminhar contra a história, pois elas simplesmente reproduziriam, dizem eles, os inúteis e atrasados conhecimentos dos bacharéis. Fecho aspas. E acabavam reforçando privilégios odiosos, também argumento dos positivistas. Com a República, a possibilidade de criação de universidades continuava em suspenso. Mas no começo do século XX, o quadro começava a mudar de figura. Os positivistas já não dispunham da mesma força política para impedir o seu surgimento, ainda que seus argumentos de que a universidade não era a solução adequada para os problemas nacionais, pois apenas gerava, abro aspas, uma pedanteria sistemática e uma atrofia do desenvolvimento científico, fecho aspas, permanecessem com alguma força.
Ao mesmo tempo em que as ideias positivistas perdiam terreno, certos grupos apoiados nas ideias liberais começavam a discutir mais amplamente as questões da educação. A partir de 1915, cresciam os debates sobre a necessidade da existência de universidades, nas quais se desenvolveriam pesquisas científicas, mesmo sem uma aparente utilidade. Nesse quadro, em 1920, era fundada a Universidade do Rio de Janeiro, resultado da agregação de 3 institutos superiores de formação profissional já existentes: Medicina, Engenharia e Direito. Em 1927, a Universidade de Minas Gerais surgia na mesma linha de justaposição de antigas escolas. Em São Paulo, foi o grupo político em torno do jornal O Estado de São Paulo e do Partido Democrático, com Fernando de Azevedo à frente, que projetou a criação da Universidade de São Paulo. Para Fernando de Azevedo, o Estado devia ser o grande promotor da educação pública e também da universidade. Afirmava, aqui eu apenas transcrevo o pensamento dele, afirmava que as elites precisavam ser educadas antes das massas, pois cabia às primeiras, às elites, a educação das segundas, das massas. As elites eram uma classe aberta e acessível aos demais grupos, e estas elites elas seriam recrutadas e se renovariam a partir de todos os segmentos sociais. Portanto, ele dizia, essas elites eram democráticas. Os mais inteligentes e dedicados teriam condições intelectuais para integrar as elites, mesmo tendo nascido dentro das classes mais pobres da sociedade.